Bem, nós retornamos aqui com nossas análises sobre o livro de contos Luanda, do Andino Vieira. E nós, na aula passada, falávamos sobre essa acusação que leva Luandino à prisão de ser um terrorista, né? E eu acho que cabe um pouquinho compreender como o governo ditatorial, o governo fascista do Salazar, ele vai, de certa forma, tentar criar essa imagem de que as pessoas que questionavam o regime eram inimigos do povo português, inimigos da nação, inimigos daquela ideia de um Portugal moderno e progressista. Enfim, é como esse grupo se achava detentor da verdade, se achava detentor de uma missão, né, dos iluminados que vão guiar os outros dentro das suas regras, das suas orientações e daquilo que eles pensavam. Guiar os outros significa eliminar todos aqueles que pensavam diferente ou que questionavam o regime. O intuito principal quando se pensa em Angola ou nas outras colônias portuguesas é a ideia da exploração colonial, ou seja, a ideia de se manter a exploração colonial. Né? E para se manter a exploração colonial, muitas vezes se fazia necessário a utilização da extrema violência. Né? E quem vai se utilizar muito disso vai ser exatamente o governo ditatorial português, o governo Salazar. Né? Violência contra todos aqueles que pensavam diferente ao regime. E enquadrá-los como terroristas. Por quê? Porque causavam questionamentos àquele ordenamento, suposto ordenamento estabelecido pelo governo português e por Salazar. Né? Isso tem a ver com a necessidade de conter, né, os questionamentos também à exploração colonial. Vejam, a economia portuguesa, de característica muito tardia, né, de desenvolvimento tardio do capitalismo, porque extremamente enquadrada no antigo sistema colonial, ou seja, dependia das suas colônias e, portanto, não necessitava desenvolver uma industrialização e outros modelos de acumulação de riqueza. Ela vai, ao pós-independência do Brasil, tentar transferir um pouco para a sua principal colônia territorial e continental do Ocidente, que era Angola, boa parte daquela lógica que foi implantada por ingleses, espanhóis, portugueses na América. No caso, esse tardio desenvolvimento da industrialização portuguesa vai se beneficiar dos controles do Estado para tentar desenvolver essa industrialização. Então você tem em resumo, você tem na prática um conjunto de indústrias têxteis portuguesas que vão se estabelecer principalmente naquele norte de Portugal. Né? Essas indústrias têxteis, né, que pretendiam, assim como o modelo inglês, que vai gerar industrialização têxtil na Inglaterra, com aquele algodão que vinha das suas colônias na América, principalmente, estamos falando das duas Carolinas, Virgínia, Geórgia, né, essa região escravista de plantation, escravista e sob a égide do exclusivo de comércio que a Inglaterra implanta nas suas colônias, que alimentavam a industrialização inglesa, produzia esse tecido inglês que era
distribuído para o resto do mundo. A mesma lógica Portugal tenta implantar com as suas colônias. Estamos pegando apenas uma fração, uma parte desse processo, mas que, de certa forma, gera o nosso, vamos dizer assim, o nosso primeiro grande estopim, né? Então, essa industrialização têxtil do norte português, ela era fundada e baseada numa companhia que explorava Angola, a Cotonag, né? Produzia algodão, cotton, em Angola, portanto o nome Cotonag vem dessa composição, e era uma única empresa que ou produzia o algodão ou comprava esse algodão de pequenos produtores locais angolanos e transferia isso, subsidiado pelo controle dos preços na compra. Era só uma empresa que comprava, nos modos exclusivos de comércio, subsidiado por essa compra, e também pelo Estado português. Essa matéria-prima chegava de forma muito barata nas indústrias portuguesas, fazendo com que elas conseguissem competir no mercado internacional de tecidos. Veja, todas elas vão quebrar depois da independência de Angola, né? Então, na década de 80 já estão todas elas quase que falidas. Na década de 90 elas viraram um terreno abandonado. Eu tive a oportunidade de ir num shopping no Porto, que foi construído em uma antiga fábrica, mantendo inclusive parte das maquinarias em falso funcionamento dentro do shopping center, porque não tinha outro uso para essas indústrias. É aí que entra, vamos dizer assim, a nossa análise, né? Então, esses preços que precisam ser controlados, estabelecidos pelo governo, que favorece essas indústrias, gerava insatisfação, como os exclusivos de comércio gerou insatisfação na colonização em geral, né? E aí vai causar uma grande revolta na Baixa do Cassange. E mais do que essa revolta, por esses controles, por essa exploração, pelo preço muito baixo do algodão, além dessa revolta, a repressão portuguesa é essa revolta, causando uma violência extrema do governo português contra a população angolana, né? Inclusive utilizando o gás napalm. E chega-se a estimar de 5 mil a 10 mil mortos nessa ação. Vale lembrar que boa parte desses equipamentos, né, inclusive a arma química, foi fornecida pelos Estados Unidos, né? Então, algumas coisas vão ficar claras a partir de então, né? Um certo apoio ou vista grossa da ONU às ações portuguesas. E o apoio americano, né? Com armas químicas utilizadas pelos portugueses, mas que eram armas químicas americanas, portanto, com o aval do governo americano. E vejam só, hoje, na atualidade, se questiona que os terroristas possam produzir armas químicas. Ou terrorista é sempre o outro, né? O terrorista é sempre o não eu, é o não império. Para além disso, quem utiliza a arma química em cima dos terroristas são os terroristas, não, são o Estado português, ilustrado. Isso é uma ironia. Não está tão difícil que a gente, quando fala ironia, tem que dizer que está sendo irônico. Não, é complicado. Em contraponto a isso, a figura do nosso autor, né? A figura do nosso Landim. Então, de um lado, uma extrema violência
por parte do Estado português, por parte dos controles desse Estado português, do outro, a não violência, né? Essa figura apaixonante que é o Landino. Tive a oportunidade de estar com o Landino em 3 momentos da minha vida. Inclusive, destaco a nossa videoaula anterior do professor Francisco Topa. Por favor, assistam. Né? Nós estamos falando de nós especialistas em Landino em todo o mundo, e o Topa é minha grande referência ao ler o Landino. Nessas oportunidades que eu tive proporcionadas pelo Francisco Topa de encontrar o Landino é essa figura, a figura do amor, né? A figura da paz, do amor, da não violência, né? Ao contrário dessas figuras que vira e mexe retornam, né? Pessoas que valorizam a violência, as armas, a tortura, eliminar o outro, matar o outro, vira e mexe, elas retornam porque elas se acham detentoras da verdade e dessa missão que sabe lá quem os deu. Né? Alguns falam que é Deus. Questiono muito esse Deus. Esse apoio americano vai ficando claro, e os múltiplos movimentos de resistência de Angola vão se alinhando já vimos aqui nas videoaulas anteriores, vão se alinhando a outras alternativas na geopolítica mundial. Né? E alguns desses estados vão se alinhar de forma muito significativa ao bloco comunista. Estamos falando talvez do período áureo da Guerra Fria, pós-crise dos mísseis, sim, mas no período áureo da Guerra Fria ainda, né, dessa corrida armamentista entre as repúblicas sociais soviéticas e os Estados Unidos, e uma disputa também geopolítica. Diga-se passagem que não acabou até hoje, nós estamos em guerra. Duas nações estão em guerra, por consequência, não é nosso interesse analisar isso aqui, mas por consequência também deste período. Para além disso, esta guerra que vamos viver em Angola pela independência já traz algumas características das guerras modernas, né? Um processo de publicização e propaganda muito forte do Estado português na tentativa de justificar as suas ações. Só que aí, nessa grande revolta a esse exclusivo do algodão, a exploração do algodão por parte da Cotonag, vai deixar muito claro, né, alguns agentes de proteção dessa lógica portuguesa, como por exemplo o apoio americano. Né? E muitos, portanto, vão procurar o apoio do outro bloco, do bloco comunista, em virtude disso. Porque não era como antes, que estava velado, né? Usar as armas químicas americanas, usar armas americanas, fica muito claro que o Estado português está sendo protegido indiretamente pelos Estados Unidos na sua ação. Diga-se passar aos Estados Unidos que muitos dos estados concorrentes apoiavam a independência dos estados africanos. Né? Em Portugal não, porque tinha esse certo alinhamento com o Estado português, e a manutenção dessas colônias poderia ser vantajoso, inclusive para a manutenção da ditadura salazarista e a impossibilidade de se implantar em Portugal um regime orientado pelo Partido Comunista Português, pelo PCP. Então essa revolta da Baixa do Cassange, ela é uma imensa revolta, mas também a resposta do governo português é brutal e violenta. Estima-se
estima-se que foram mortos estima 5 a 10 mil mortes. Né? Vou apresentar algumas imagens desse processo de ação da independência e aquilo que eu deveria ter falado lá no início, mas falei na videoaula passada. Se vocês não tiverem forças para ver as imagens, podem interromper o vídeo aqui, porque algumas são fortíssimas. Eu vou tentar ser rápido e não me prolongar muito nessa coisa da violência. Essa repressão violenta do Estado português, né, caracterizava, assim, apresentava ou generalizava em Angola como esse Estado estava disposto a lidar com os seus problemas no ultramar, né? Ou seja, como para manter a sua colônia. E diga-se de passagem, estou falando da galinha, né, dos ovos de ouro, né, o jantar grátis do Luandino. A gente vai ver isso em videoaulas futuras. Tinha que ser mantida para que se mantivesse também a estrutura econômica portuguesa e o próprio Estado de exploração, que favorecia, portanto, um certo capitalismo português, ou seja, manter as colônias no mesmo princípio de sempre para a sua exploração e para a benesse do povo continental. Essa revolta e principalmente as imagens geradas por essa repressão portuguesa, esses 10 mil mortes, de 5 a 10 mil mortos, vai intensificar o movimento da independência, ou seja, dá amplitude e força aos movimentos de independência, porque demonstra, causa um aumento da revolta da população angolana com a ação portuguesa. É desproporcional a força do Estado português, é desproporcional a ação que teve o Estado português na repressão, mas também indicou um certo basta nos movimentos de independência, principalmente chegando com grande força na capital. O Estado português tinha algumas estruturas repressivas, já vinha implantando essas estruturas repressivas ao longo do tempo, mas essas ações, quando se intensificaram de forma muito parecida com uma guerra, criou um grande impacto. Por exemplo, é claro que a PIDE existia, né? A PIDE, como essa grande polícia política portuguesa, no estilo da SS, outras polícias fascistas. Não vou nem lembrar da atualidade em alguns estados na América do Sul. Mas essa espécie de SS portuguesa, essa polícia nazista portuguesa que reprimia, né, todos aqueles que pensassem contrários. Pensassem contrários ideologicamente, mas também pensassem contrários à exploração portuguesa. Né? Pensassem contrários, por exemplo, ao preço do algodão, que necessariamente não tem nada de político. Né? Podem ser capitalistas angolanos descontentes com o controle dos preços por parte dos portugueses para favorecer a indústria têxtil que se instalava no norte de Portugal. Ou seja, não estou dizendo que não é político, mas eu estou dizendo que pode não ser político, ou seja, você amplia o rol da insatisfação.
Isso vai intensificar essa ação, portanto, da resistência, mas também vai intensificar a ação da PIDE e do Estado português, né, na repressão, o que vai causar mais violência, mais mortes, mais descontentamento. Isso no continente e na colônia. O Estado português que cria, não vou dourar a pérola, né, o Estado português cria um campo de concentração. Ora, um campo de concentração que vai manter Luandino, por exemplo, estou pegando um exemplo, preso até quase a independência. Um campo de concentração que supostamente servia para presos políticos ideologicamente contrários, que chamados de terroristas, que queriam destruir o Estado português, a família, a propriedade, enfim, os valores fascistas, nos modos de um campo de concentração nazista. Mas a guerra acabou em 1945. Os campos de concentração na Alemanha já tinham sido julgados. E julgados com uma grande atrocidade para a humanidade. Tarrafal é conhecida como a prisão da morte lenta. Porque as pessoas eram forçadas a trabalhar num calor imenso, muitas vezes sem estarem acostumadas àquele clima, carregando pedras e outras coisas, cavando fossas. Cavaram uma vala em torno da prisão, uma coisa mais resistente do mundo. Por quê? Porque estava numa ilha. E a fuga daquela ilha era muito, muito complicada. Já que quem detinha os portos, os barcos e os transportes eram todos eles do Estado português. Então a fuga de Tarrafal, mesmo que existisse, era muito fácil de ser pegado. Não, mas exigiam que eles cavassem um fosso até a morte. Ou seja, nos moldes dos campos de concentração, mas isso não é depois do fim da guerra. Muito depois do fim da guerra. Essas lógicas do campo de concentração. A ideia era moldar o caráter, o espírito, eliminar essas ideias comunistas através do trabalho que vai purificar o homem. Essas polêmicas que a gente escuta vira e mexe por aí. Ou os flechas. Os flechas, esse braço da PIDE no continente africano, composto de angolanos. Os flechas utilizavam os próprios angolanos, uma grande polícia política treinada como pela PIDE, ou seja, uma PIDE com outra cara, uma PIDE com elementos e pessoas da própria terra. E essas pessoas ficaram responsáveis por reprimir, matar, prender, torturar, os seus, vamos dizer assim, os seus conterrâneos, aqueles que nasciam na África, sendo reprimidos pelas próprias pessoas da terra, as benesses do Estado, a possibilidade de se manter protegido ou de ganhar o ganha-pão mesmo, fizeram com que essas pessoas se vinculassem ao Estado português fascista, e reprimissem todos aqueles que questionassem esse Estado, seja essa repressão física ou a repressão psicológica gerada contra essas pessoas. Mas olha o encanto do nosso terrorista. O encanto do nosso terrorista Luandino. Se a gente compara os flechas aos papagaios, vejam que eles imitam os hábitos portugueses.
sabem até cantar o hino nacional. E tinha uma vestimenta pomposa. Não é o nosso personagem principal, não é desse que nós estamos falando. Esse não, esse é tosco, pena ruída, enfim, cheio de alguns bichos. Esse caguete, entregador, é dedo duro, mas não é necessariamente esse que canta o hino nacional e veste bem, ou seja, não é totalmente assimilado. Eu vou ficando por aqui. A gente volta com mais aulas sobre o andino, principalmente quando analisarmos agora o processo de independência em si. Até breve.